Bom dia, irmãos. Feliz Dia Internacional da Mulher, que Deus abençoe, proteja, guarde e derrame de graça sobre todas as mulheres da nossa igreja. Quero convidar você, se você pode, para abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 18. Livro das últimas coisas, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura, queridos, do versículo de número 21 até o capítulo 19, versículo de número 5. Então essa é uma perícope que se divide em dois capítulos. São os dois últimos atos do capítulo de número 18. Nós já vimos 5, veremos agora estes últimos dois, que se trata inclusive da exultação do povo de Deus frente à derrota da grande Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versos 21 até o capítulo 19, versículo de número 5, leremos na voz de Narciso, por favor. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 5. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois dessas coisas, ouvi do céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Vamos orar. Deus bondoso e maravilhoso, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos permite estar aqui nessa manhã, podendo louvar e adorar o teu nome, ouvir a tua voz. Que deleite que é para o nosso coração saber que ainda hoje o Senhor fala conosco. E quando o Senhor fala conosco, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta, o Senhor trata o nosso coração, e a cada momento que o Senhor faz isso, o Senhor tem nos transformado. O Senhor tem ministrado ao nosso coração e nós te louvamos e te adoramos por causa disso. E agora que vamos estudar a tua palavra, Deus, nós clamamos para que o Senhor fale conosco de uma maneira profunda, que o Senhor ministre no nosso coração de graça e de entendimento, para que nós possamos, em primeiro lugar, sim, entender e compreender aquilo que a tua palavra diz, mas que não fique só nisso, que a tua palavra não fique apenas na nossa memória, não sejam apenas belas palavras que ficam no nosso coração e que nós levamos como um tipo de amuleto ou algo do gênero, mas que a tua palavra realmente possa transformar as nossas vidas e mudar completamente quem nós somos, a nossa maneira de pensar, de falar e a nossa maneira de agir. Nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor, ministra ao nosso coração, nos ajuda a compreender a tua palavra, é o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, o texto de Apocalipse, capítulo 18, ele traz uma sequência de 7 partes, onde essas 7 partes são contos menores da queda da grande Babilônia e da sua ação no mundo. Nós vimos também que
ao longo da história, nós conseguimos compreender a Grande Babilônia não como um reino ou um país propriamente dito, mas como uma expressão apocalíptica daquilo que nós chamamos de cultura e entretenimento. Essa é de fato a Grande Babilônia, é a cultura, é o entretenimento, são as festas, é o festejo, é o fato do inimigo de Deus, o dragão, sempre usar da cultura e do entretenimento, da diversão, da alegria, do contentamento, da satisfação, não para o louvor da glória de Deus, mas para afrontar o nosso Deus. Então, a Grande Babilônia pode-se dizer, de certo modo, que ela é a expressão máxima, a expressão mais odiosa, a expressão mais terrível de como nós podemos nos utilizar da cultura e do entretenimento, das festas, da alegria, do regozijo, para afrontar a Deus com a pecaminosidade da carne. Esta, de fato, é a Grande Babilônia. E é por isso que ela é retratada como uma grande prostituta. Porque, como vocês bem sabem, nós, diante da cultura e diante do entretenimento, sempre estamos sendo assediados por esta grande prostituta. Toda cultura, todo entretenimento tem como objetivo final nos seduzir o povo de Deus, para que nós então caiamos em pecado. Isso é importante a gente dizer porque muitas pessoas vão fazer interpretações, como eu e o Narciso já trouxemos nas outras aulas, extremamente inconvenientes e profundamente desrespeitosas com a palavra de Deus, no sentido de que, ao tentar interpretar a Babilônia não como cultura e não como entretenimento, tratá-la de repente como um país, de repente como uma pessoa, de repente como algum tipo de ato, de fazer alguma coisa. Isso faz com que a gente interprete então a palavra com muitas heresias, ou pelo menos com muita dificuldade de compreender o texto bíblico. O próprio Deus então vai trazer para nós, dentro da sua revelação, o aspecto de queda da Grande Babilônia. E ele vai desenhar esse aspecto de queda em 7 atos, os quais nós já vimos 5. E agora, então, a partir desse texto, nós veremos os últimos 2. Os primeiros 5 atos, eles são caracterizados por aqueles atos de queda, de lamento, de tristeza, de profundo pesar, tanto dos mercadores, quanto dos reis, quanto enfim, toda aquela malha de pessoas que se aproveitavam da cultura, que se aproveitam do entretenimento para ganhar os seus frutos, ganhar o seu salário, ganhar dinheiro e coisas do gênero. Tá? Então, essas pessoas começam a lamentar pela desgraça, pela destruição da Grande Babilônia. Foi isso que nós vimos, então, nos 5 primeiros atos do capítulo de número 18. E agora, nós vamos passar, então, o texto verso a verso, analisando quais são os 2 últimos atos, que não se tratam de lamento, mas se tratam, então, de regozijo, de alegria, de contentamento, de felicidade, não da cidade, nem daqueles que se utilizavam da cidade, mas do povo de Deus, da igreja. Como que a igreja se porta diante da queda da Grande Babilônia, da cultura e do entretenimento, da alegria, da satisfação, que nos leva não a Cristo, mas nos leva de fato ao pecado e a nos tornarmos inimigos de Deus, prostituindo a nossa adoração, a nossa alegria, em detrimento do louvor e da glória de Deus. Tá certo? Vamos começar? Narciso 21, por favor. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Olha que coisa fantástica. Vamos destrinchar esse texto aqui em 3 partes. A primeira, a pedra de moinho, ela era um negócio, naquela época, extremamente difícil de ser movido.
precisava de muita gente, de animais fortes ali para tentar mexer com aquela pedra. Lembra-se que pedra de moinho é uma pedra grande, eu não sei exatamente quais são os aspectos, né, como é que ela funciona exatamente, mas um moinho não funciona se não tiver essa tal dessa pedra grande aí, que vai em algum lugar dele. Não me permita, se alguém tiver uma imagem, alguma coisa aí, você pode dar uma olhada depois. Mas o fato é que essa pedra era difícil de ser movimentada. Isso significa que o texto está dizendo para nós que o anjo ele vai pegar esta pedra, que não deixa de ser grande, o anjo também é forte, e ele vai com ímpeto lançar essa pedra. Né? Ela vai ser lançada, provavelmente a ideia aqui é lançada no mar, né? No mar aqui não significa necessariamente água, mas significa no sentido de esquecimento mesmo. Né? Ela vai ser lançada ali em um lugar onde ela nunca mais será de fato encontrada, não importa o quanto se procure. A gente pode interpretar esse mar talvez como ser lançada na ira de Deus, ser lançada no mar do esquecimento, enfim, pode ter algumas interpretações que não forçam, não vão machucar o texto em si, mas são apenas interpretações. Tá? O texto não diz exatamente aonde como que funciona, só está usando uma representação poética para descrever que esta cidade será lançada com ímpeto, ou seja, com força, com violência, com vigor, com muita intrepidez, ela será lançada longe. Será lançada longe da onde? Longe do povo de Deus, longe da igreja. Ela será esquecida, destruída, completamente apagada da história. Ou seja, quando chegar a hora da volta de Cristo, todo esse aspecto que nós temos hoje de cultura, e se Jesus demorar, essa cultura vai ficar ainda mais violenta, ainda mais degradada, ainda mais prostituída, vai ser completamente destruída. E ela vai ser lançada como se fosse uma simples pedra, uma simples rocha, algo que não tem beleza, que não tem utilidade, que não tem quase que nenhuma serventia. Então esse é o primeiro aspecto que o texto traz para nós. O segundo aspecto que o texto traz para nós é no sentido de demonstrar que a grande Babilônia será completamente esquecida. E essa é uma palavra muito forte de aparecer justamente nessa parte do texto, demonstrando para nós que essa cultura não só será destruída ou será de alguma forma moldada para que ela se adeque à cultura do reino. Pelo contrário, ela será esquecida. Ela não tem parte no reino de Deus. É uma cultura, é um entretenimento, uma alegria, uma satisfação, um contentamento que não fará parte do reino de Deus. Afinal de contas, irmãos queridos, nós bem sabemos que toda a cultura, todo entretenimento, festas, alegria, contentamento, satisfação, ou busca dessas coisas, ou mesmo até o próprio prazer, eles não servem para apenas a nossa alegria, mas eles têm como fundamento principal o louvor da glória de Deus. O nosso próprio Deus é um Deus de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, o texto demonstra para nós que esse entretenimento que não agrada a Deus é um entretenimento que prostitui a glória de Deus, que prostitui o nosso coração e nos leva para longe dessa glória, para longe do louvor, para longe do propósito que Deus criou para a alegria. Todas essas características de alegria, de cultura, de entretenimento, festas e tudo mais, tudo isso foi criado por Deus, mas foi criado com um propósito, o louvor da glória de Deus. Então, como que a gente sabe que nós estamos servindo a Deus, glorificando e exaltando seu nome, e quando que nós sabemos que estamos prostituindo o nosso coração com a grande Babilônia? É muito simples. Tudo está ligado ao louvor da glória de Deus. Se traz alegria apenas para o nosso coração, não é louvor para a glória de Deus. Se traz a alegria para outras pessoas e não traz glória para Deus, então não tem nada a ver com o Senhor isso daí e é para a grande Babilônia. Se afasta as pessoas de Cristo, então é grande Babilônia.
Então nós podemos olhar para isso e ir percebendo que essas características, elas sempre vão nos trazer para esses dois paradigmas. O primeiro, se a nossa adoração, a nossa cultura, o nosso entretenimento, a nossa alegria glorifica a Deus, ou se ela não glorifica a Deus. Se ela glorifica, então estamos tranquilos, estamos certos. Se ela não traz glória a Deus, então nós estamos prostituindo o nosso coração com a grande Babilônia. Tá? E daí você pode talvez se perguntar no sentido de, tá, pastor, mas tudo bem, e qual que é o problema disso? O problema não é a prostituição em si, o problema não é o não glorificar a Deus em si apenas, embora isso também seja um problema, né? Mas qual é o grande problema? O grande problema é que por meio da grande Babilônia, ou seja, por meio da cultura, do entretenimento, das festas, da alegria, da prostituição do coração, sendo um escárnio a Deus, e um escárnio usado com violência, com vigor, com força, com ódio, com ousadia, como nós vimos lá nos primeiros versículos do texto, do capítulo 18, o problema em si é que foi utilizado é utilizada a grande Babilônia para derramar sangue dos santos e profetas. Ou seja, o entretenimento e a cultura também é utilizado para destruir a nós, para destruir a igreja de Cristo. Ela é um ataque a nós. Portanto, quando nós olhamos para ela e não conseguimos perceber que a cultura e o entretenimento desse mundo nos levam à prostituição, nos afastam de Deus, são um ataque ao povo de Deus, um ataque ao povo da aliança, um ataque ao próprio Deus e ao seu reino, ou seja, à sua igreja, nós então estamos completamente prostituídos. Nós estamos então completamente entregues nas mãos da grande Babilônia. E é isso que nós temos que compreender quando nós olhamos para esse texto. Não é tão simples assim, simplesmente olhar para ela como algo completamente normal, normalizado. Nós podemos participar com toda a liberdade, não temos essa liberdade toda não. Porque ao olharmos para ela, nós precisamos perceber que a partir dela, aliás, a partir dela não, ela em si é um dos aliados do dragão. Ela não é nosso aliado, ela não é usada para nossa diversão e para nossa alegria, mas ela é um dos aliados do dragão. E sendo um dos aliados do dragão, ela tem como objetivo nos destruir. Então, lembre-se disso quando você for analisar algum aspecto da cultura ou, principalmente, se você for participar de um aspecto da cultura, do entretenimento, das festas, há um limite. Aqui é a escola bíblica, se eu estivesse pregando esse texto eu ia falar mais coisas, mas como a gente está apenas na escola bíblica, não dá para ficar aplicando o texto totalmente. Mas a ideia, irmãos, é a gente aprender a fazer essa divisão. E essa divisão, ela precisa ser disciplinada no nosso coração. A gente não pode abrir mão de perceber que a cultura e o entretenimento são aspectos de um dos inimigos da igreja, de um dos aliados do dragão. Então cuide quando você for numa festa, num show, nas redes sociais, enfim, coisas relacionadas à cultura e ao entretenimento. Lembre-se que essas coisas elas têm que ter foco na glória e no louvor de Deus. Se não são, então estão sendo utilizados por um dos aliados do dragão. Contra nós, inclusive. Tá certo? Narciso 22. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Tá. Vamos dividir esse texto também em duas partes. A primeira vai falar sobre os músicos e a segunda sobre os artífices, tá? Então vamos lá. Eu acredito, nessa altura, que ficou bem claro para você que nós estamos aqui falando não de uma pessoa, nem de um país, nem de nada do tipo, mas estamos falando da cultura. E esse texto aqui, do versículo 22, deixa isso extremamente claro. Por quê? Porque está dizendo exatamente isso. Em você nunca mais se ouvirá som de música.
não terá mais música. Irmãos, pergunto a vocês, você tem ouvido as músicas que o mundo está cantando por aí? Está feio o negócio, está bem feio mesmo. E um detalhe muito interessante é que nós estamos vivendo num tempo de contradições, né? Um tempo terrível de contradições. E hoje, ainda sendo o Dia da Mulher, essa contradição fica ainda mais evidente. Porque enquanto existe um clamor da sociedade para que as mulheres tenham mais direitos, mais visibilidade, mais oportunidades, sejam mais respeitadas, mais cuidadas, mais protegidas, mais zeladas, existe ao mesmo tempo dentro da cultura um aspecto que destrói completamente a imagem da mulher. Se por um lado nós estamos filosoficamente e intrinsecamente tentando fazer com que a vida das mulheres seja mais digna, mais tranquila, mais fácil, com mais oportunidades, dentro da cultura a mulher tem sido cada vez mais violentada. Basta que você ouça as músicas. Enquanto na filosofia do mundo, enquanto nós estamos fazendo tudo o que é possível, talvez até um pouco exageradamente, mas o que é possível para transformar as mulheres, transformar a vida das mulheres em uma vida cada vez mais fácil, por outro lado, a cultura tem tornado a vida delas cada vez mais difícil. E é um mundo de contradições que nós vivemos. E é justamente por isso que a cultura é retratada no texto de Apocalipse como como uma grande prostituta. Porque ela não tem como objetivo melhorar a vida das pessoas. Ela não tem como objetivo trazer apenas alegria. Ela tem como objetivo aprisionar as pessoas na sua prostituição. Ela tem como objetivo... Não sei se você se lembra, tem um filme que na verdade é uma série de livros de um autor chamado Rick Riordan, eu acho que é assim o nome dele, ele traz uma releitura moderna sobre os mitos dos deuses do Olimpo lá na Grécia Antiga. E aí você vai se lembrar que tem um filme chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios, uma coisa assim. Tem uma cena específica nesse filme, onde eles vão para um tipo de um cassino lá em Las Vegas, e eles entram dentro desse lugar e eles começam a comer um tipo de um docinho, que é uma flor de lótus. E nesse lugar, eles ficam lá por um tempinho e tal, parece que é um negócio assim super... Tipo, passaram algumas horinhas ali e tal, se divertiram um pouquinho, quando eles vão olhar, eles passaram 3 dias lá dentro. A ideia da Grande Babilônia é exatamente essa, de trazer um aprisionamento. Quando as pessoas não conseguem, elas não têm capacidade, condições de perceber que elas são escravas daquilo. E é exatamente isso que demonstra a cultura que nós estamos vivendo. Se por um lado nós queremos uma coisa, a cultura quer outra. Se por um lado nós queremos liberdade, a cultura quer aprisionar, ela quer escravizar a gente. E é só você conversar com qualquer músico... desses que cantam essas músicas mais com letras mais vis, assim, mais sujas, mais depravadas, eles não conseguem compreender o que eles estão fazendo. Eles não conseguem compreender o que eles estão cantando. Eles não conseguem compreender o quanto isso destrói a vida das pessoas. E é exatamente isso que a cultura faz. A ver os livros, as séries, os filmes, os shows, e, enfim... peças de teatro que você tem visto por aí, enfim, todos os aspectos da cultura estão completamente prostituídos. E por que isso acontece? Porque a Grande Babilônia é retratada como uma prostituta. E qualquer semelhança com o texto bíblico não é mera coincidência, mas é a pura realidade diante dos nossos olhos. Então, este ato que nós estamos vendo aqui, ele traz um ato, então, de destruição, mas também traz um ato de alegria, no sentido de que, a partir daqui, nós estamos vendo como que a igreja vai reagir a esta destruição da Babilônia. Se no primeiro houve lamento, agora há uma alegria dentro disso daqui. E o primeiro aspecto dessa alegria é que a música vai ser restaurada, completamente restaurada. No sentido de que música foi criada para o louvor da glória de Deus. Nós utilizamos a música até hoje para a glória de Deus.
Afinal de contas, nós cantamos hino, nós cantamos música, nós fazemos louvores. Tem até uma indústria, que daí eu não concordo tanto, mas tem até uma indústria de música que basicamente vive de falar de Deus. Nesse sentido, nós podemos então averiguar que a música prostituída vai deixar de existir. Em segundo aspecto, nós temos então os artífices. Ele vai então caracterizar todos os aspectos de arte que são prostituídos pela Grande Babilônia. Não é apenas a música, não é apenas a cultura, num sentido metafórico, mas é cada detalhe dela. Então não haverá mais artífices, não terão mais artesões, não terão pessoas que pintam quadros, não terão mais pessoas que bordam, que costuram, que pintam coisas, não terá mais artistas plásticos, no sentido do pecado aqui, tá? Não estou falando nada contra os artistas em si. Mas toda essa cultura que visa a prostituição e a escravidão, ela será destruída e então passará apenas a ver a cultura do reino de Deus. Passará apenas a ver a cultura que glorifica, que exalta e que louva o nome do Senhor. Terceiro, não se haverá mais som de moinho, né? Nenhuma pedra de moinho rodando lá. Se eu não me engano, a pedra de moinho ela serve para rodar. Agora, por que não haverá mais esse som de pedra de moinho? Significa, irmãos, que também não haverá mais a produção de alimentos que levem a festas. A ideia aqui é trazer para nós uma ideia de trigo que fabrica o pão, de uvas que fabricam o vinho. Então a ideia aqui também é demonstrar para nós, não haverá mais produção. Não tem mais produção de arte, não tem mais produção de nada que sirva à Grande Babilônia, nada que sirva à prostituição, nada que sirva a não ser para a glória de Deus. Tranquilo até aqui? Vamos ao 23? Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Tá. Então vamos lá. O que você acha que significa não haverá mais lamparinas, nem som de noivo e de noiva? O que você acha que significa isso? É bem simples. Se na primeira parte não haverá mais música, na segunda parte não haverá mais arte, na terceira parte não haverá mais produção, na quarta parte não haverá mais festas. Festas. Essa é a ideia de trazer aqui, né? Um casamento, luzes, festa, alegria, contentamento, mas não o contentamento da glória de Deus, mas um contentamento da prostituição, da escravidão. É só você ver como que de quinta a domingo, as pessoas, principalmente, infelizmente na verdade, né, principalmente os jovens, saem, entre aspas, muitas e muitas aspas, talvez todas as aspas, para se divertir. Aí eu pergunto a vocês, eles saem, eles gastam com roupas, com perfumes, com aparência, eles então saem, eles vão para algum desses lugares aí, não estou dizendo todos, né, mas assim, estou fazendo um aspecto bem caricato aqui. Então eles vão, sei lá, para uma balada, por exemplo, da vida. Eles vão encher a cara de cachaça, vão ficar fedendo drogas e cigarro, aí eles vão esquecer da noite, ou seja, não se divertiram nada, porque eles esqueceram de tanta bebida, ou outras substâncias, vão ali gastar muito dinheiro, porque é caro esses lugares, e no dia seguinte acordam tristes. Tristes, com dor de cabeça, mal de saúde e tal, e no dia seguinte vão de novo. Me diz uma coisa, como é que você chama isso se não prostituição e escravidão? Outra coisa, pessoa que passa a maior parte da semana assistindo filmes e séries. Não é escravidão também?
E assim a gente pode ir um monte de outras características, né? Então, irmãos, é difícil a gente falar sobre isso, porque é um aspecto muito fundamental das nossas vidas, né? Muito fundamental. Quem que nunca foi numa festa? Né? Quem que não se divertiu num casamento até hoje? Né? E foi feito para isso mesmo. Todas as coisas foram feitas para a nossa alegria e para a nossa diversão. O problema é que a nossa alegria e diversão, ela tem que trazer glória a Deus e não satisfação pessoal. E principalmente, jamais, em hipótese alguma, satisfação ao inimigo, ao inimigo da igreja, ao inimigo de Deus, ao dragão. Então é isso que nós temos que averiguar quando nós olhamos para a nossa diversão, as nossas formas de diversão, como nós construímos a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa cultura. Como que a gente constrói essas coisas? Nós estamos construindo para a glória de Deus ou para a nossa própria satisfação? Nós estamos fazendo as coisas para a glória de Deus ou nós estamos escravos daquilo? É isso que nós temos que perceber. E se estamos escravos, nós temos que lembrar lá dos primeiros versículos do capítulo 18, que é a segunda característica, lá, né, o segundo ato. Saiam dela, deixem a grande Babilônia para trás, saiam, fujam dela. Né? Então é nesse sentido que o texto traz. Narciso, lê a parte 2 para mim, fazendo favor, do 23. Deixa eu ver. Depois dos noivos ali. Versículo 23, né? Isso. Ali. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Isso. Então olha lá. Aqui nós temos dois aspectos também. O primeiro aspecto é o aspecto dos grandes mercadores. Por que os grandes mercadores estão aqui? Porque eram eles que suprem ou supriam as festas. A ideia é trazer aqui, quem é que traz suprimento para as festas? Quem é que traz as coisas para o casamento? São os grandes mercadores, que faziam fortuna com a prostituição do povo nas festas. E é assim até hoje. Né? Nós temos aí os grandes mercadores servindo às grandes festas. Drogas, cigarro, bebida, show, artistas, entretenimento, lavagem de dinheiro com essas coisas, enfim. Então você tem tudo isso. E muito mais, né? Roupas para as festas. Bom, enfim, você entendeu a ideia geral no sentido do negócio. Mas é importante a gente olhar para esse aspecto também. Eles também serão destruídos. Né? Em segunda parte, nós temos aqui a feitiçaria. Né? Aparece aqui, com a sua feitiçaria, ela seduziu as nações, justamente nesse sentido. Quando nós olhamos para a cultura, é aquilo que eu falei da escravidão, nós não conseguimos perceber. É um troço que passa batido pela gente. A gente não tem mais capacidade intelectual de perceber essas coisas. Como que nós estamos sendo escravizados pela cultura e a gente não percebe. Não percebe. Por exemplo, e aqui é o exemplo mais clássico de todos, vive um mês sem celular para ver o que acontece. Fica um ano sem internet para ver o que acontece. Nós estamos sendo, pouco a pouco, escravizados. E a gente precisa perceber isso. Não é lógico, não vai largar a internet, não precisa largar seu celular, está tudo certo. Mas a ideia aqui não é, então nós vamos viver num mosteiro. Não é nada disso. Mas é no sentido de que nós, quando usamos as coisas, usamos a cultura, o entretenimento e a alegria, nós temos que focar essas coisas na glória de Cristo e não na nossa própria satisfação pessoal. Lembrando que a Babilônia é um dos aliados do dragão. Então ela vai pegar esses aspectos que Deus criou. Cultura foi Deus que criou. Entretenimento foi Deus que criou. A alegria, satisfação, o contentamento, as festas, a música. Todas essas coisas foi o Senhor que criou. Ela simplesmente subtrai esse negócio. Ela subtrai não, como é que fala? Subverte. Ela subverte essas coisas e utiliza para a destruição do povo de Deus. Para o aprisionamento das pessoas, para a prostituição. Mas nós continuamos utilizando dessas coisas sempre para a glória de Cristo. Tá? E a gente precisa levar isso a sério, irmãos.
É preciso levar isso muito a sério. Quantas festas de casamento de crente você já foi, que pode ter tudo, menos a glória de Cristo lá. Quantas festas você já foi, produzidas e promovidas por crentes, que pode ter tudo lá, menos a glória de Cristo. Quantos shows que você foi, que pode ter tudo, menos a glória de Cristo. Inclusive show de bandas aí, ou de artistas gospel, né, vamos chamar assim. Quantos cultos você já foi? Se é que você já foi, talvez nesse ponto a gente tenha um pouco menos de pessoas, mas quantos cultos você já foi que tinha tudo, menos a glória de Cristo? A gente precisa levar isso a sério. Porque o texto bíblico trata esse negócio como feitiçaria. Nós somos enfeitiçados por isso e a gente não consegue perceber. Então, leve isso muito a sério. Narciso 24. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Onde que foi encontrado? Não só na Grande Babilônia como um sentido literal, mas foi encontrado nas suas festas, na sua cultura, no seu entretenimento. O que é encontrado? Nada além do sangue dos profetas. Nada além do sangue dos mártires. Nada além do sangue de crente. De pessoas que deveriam temer ao Senhor Jesus. E que por causa de serem contrários a isso, foram, e ainda são, e ainda serão perseguidos. E mortos, destruídos, porque priorizaram a glória de Cristo e não a prostituição da cultura e do entretenimento. Por isso, nós temos que levar isso a sério. Realmente a sério. Versículo 1, por favor. Depois dessas coisas, ouvi no céu e o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Então, o primeiro aspecto da destruição ali, que vai trazer alegria. Então, todas essas coisas foram demonstrando para nós a queda da grande Babilônia. E agora começa, então, o regozijo da igreja. Como que a igreja se porta a isso? Como que o céu responde à grande destruição da Babilônia? E a gente simplesmente, o texto de hoje, inclusive, a pregação de hoje do pastor Tiago, ela é precisa nesse sentido, né? Porque justamente, como que a igreja responde? Com gratidão, com alegria, com contentamento. Nós respondemos a isso com júbilo, com louvor. Nós respondemos a isso com adoração. Nós respondemos a isso gratos, com gratidão ao Senhor, porque Ele destruiu os inimigos da igreja. Porque Ele destruiu os aliados do dragão. Porque agora a cultura não vai mais poder ser utilizada para a prostituição, mas ela só poderá ser utilizada para a glória de Cristo. Como é que a igreja responde isso? Com música. A igreja responde isso com louvor, louvando ao Senhor. Provavelmente a ideia aqui é num grande cântico de vitória. Pelo menos é isso que eu acho, né, Narciso? Aqui parece bem um cântico de vitória, semelhante àqueles que a gente já viu em várias outras partes do texto de Apocalipse. Apocalipse tem um monte de música, né? Exato. Um monte de canção. Desde o começo, antes da abertura dos 7 selos, está tendo canção, né? Uhum. Então existe um contraste muito grande, né, do que acontece na terra e no céu. E é importante lembrar a questão dos tronos, né, que é o símbolo de autoridade. Uhum. O trono, quando se refere a trono de Satanás, é sempre na terra. Isso. E os tronos de glória, de autoridade, de exultação, seja da igreja ou de Deus, sempre está no céu. Exato. Sempre. Exato. É importante esse contraste aí. E os louvores também sempre estão no céu. Uhum. É interessante ver esses paralelismos que tem em Apocalipse, que é maravilhoso, né? Exato. Então veja, se nos versículos anteriores nós vimos a destruição da música, ou pelo menos da prostituição na música, agora nós vemos aonde é o lugar da música. O lugar da música é para glorificar ao Senhor, para trazer glória, para exaltar o nome de Cristo, para exaltar os feitos do Senhor.
Então o povo de Deus reunido diante, parece um contraste, né? Diante da destruição, mas não é a destruição da cultura, não é a destruição da música, não é a destruição das coisas, é a destruição do inimigo de Deus, é a destruição da forma como o diabo utiliza da cultura para afrontar a Deus, para despertar nas pessoas, tanto nos ímpios quanto nos crentes, a pecaminosidade do nosso coração e nos aprisionar nesta pecaminosidade, nos prostituir a partir desta pecaminosidade. Então, quando nós olhamos agora para o versículo 1, nós conseguimos perceber que, ao ser destruído o inimigo de Deus, as coisas voltam ao seu lugar. Elas voltam ao lugar certo de estar. Onde é melhor utilizada a cultura, o entretenimento, as músicas, o louvor, as festas e todos esses aspectos que nós vimos sendo utilizados de maneira corrupta pelo inimigo de Deus. Nós vemos isso quando nós olhamos então e colocamos no lugar certo, na glória de Cristo, nos céus. Nós utilizamos essas coisas para a glória de Cristo, para trazer glória, para engrandecer ao Senhor, e não para prostituir as nações ou as pessoas, nem para aprisionar ninguém. Toda a cultura, ela serve para a glória de Cristo, e ela não é um instrumento nas mãos da grande Babilônia, de um dos aliados do dragão. Tá certo? Versículo de número 2. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha que legal. Então Deus aqui está demonstrando para nós, através da sua revelação, como que a igreja responde a isso. Ela entende que essa destruição, ela é justa, mas não é justa porque a igreja fez. A igreja não se levantou em nenhum momento para julgar a grande Babilônia. A igreja não se levantou em nenhum momento para fazer guerra contra a Babilônia. A igreja faz guerra contra o pecado, irmãos. Pecado, somente contra o pecado, nunca contra pessoas. Então, de quem é a justiça? A justiça é de Deus. Quem julga é o Senhor. E você tem reparado como a igreja, ela tem julgado as coisas. Ela tem tomado uma posição de julgar as coisas. E ela tem participado desse julgamento, né? Só que ela não está julgando o pecado, mas ela está julgando as pessoas. Ela está misturando pecado com pessoas. Isso é terrível, isso é perigosíssimo. Isso é afrontar a glória de Deus. Isso é afrontar a palavra de Deus. Isso é afrontar a pessoa de Deus. Porque quem julga alguém ou alguma coisa é o Senhor. E nesse texto isso é demonstrado com absoluta certeza. Quem julgará a grande Babilônia é o Senhor Deus, não somos nós. Nós apenas vamos dar louvor ao Senhor, porque aprouve ao Senhor no momento que Ele quis julgar a grande Babilônia. Então ela será condenada e destruída, e a cultura voltará a servir apenas para a glória de Cristo. Tá certo? Então é esse aspecto que traz aqui no versículo de número 2. E aí aqui é uma questão de vingança, né? Traz aqui também, vingou o sangue que foi derramado dos santos e profetas. A mesma coisa, não é a igreja que se vinga, mas é o Senhor que vinga a si próprio. Ele não vinga nem a nós, mas ele vinga a si próprio, porque derramar sangue de crente eu acho que talvez nem tenha uma palavra para o tamanho da afronta que é derramar sangue de crente, porque lembre-se, os crentes, eu e você, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então derramar o nosso sangue, em certo aspecto, é quase como se dizer que quem derrama o sangue de crente está derramando também o sangue de Cristo. Está afrontando o sangue de Cristo, a glória de Cristo, tendo Ele feito a expiação pelos nossos pecados, tendo derramado a sua vida na cruz do Calvário. Olha como é sério isso. Não é a igreja, não pertence à igreja esse papel. Esse papel pertence exclusivamente ao Senhor, e cabe apenas a nós louvá-lo, porque nós sabemos que é isso que Ele irá fazer. Não importa o sofrimento que nós passemos, a vingança virá do Senhor, e ela pertence ao Senhor, porque Ele está vingando não a nós, mas a si próprio. Tranquilo até aqui? 3.
e disseram pela segunda vez: Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Aqui o sinal de fumaça é a ideia do louvor, das orações dos crentes. Lembra que a gente já viu isso em alguns momentos lá em Apocalipse? Mais para trás do texto. Então, essa fumaça aqui é um aspecto, né, uma ideia de glória de Deus, de trazer glória para Deus. Não tem muito que a gente possa aqui interpretar disso, mas é apenas no sentido de louvor e orações que chegam até o Senhor e fazem incenso, né, fazem fumaça nesse sentido. E aqui apenas trazem glória a Deus, trazem louvor, honra, e nesse sentido que o texto fala para nós. Não tem muito mais o que interpretar aqui, né, Narciso? Porque a ideia é essa mesmo. Tem também, pode ser em relação aos 3 ais dos mercadores, dos reis da terra, dos navegantes, né? Que eles estão vendo a Babilônia de longe, sendo consumida, e a sua fumaça também subindo, né? Pode ser também pode fazer esse contraponto, pode ser a exultação da igreja em relação a estar vendo isso também, né? Então essa fumaça também pode ser interpretada dessa forma, entendeu? De que a sua destruição veio, de que Deus trouxe o seu juízo, cumpriu-se aquilo que Jesus prometeu lá no 5º selo, quando os mártires reivindicaram vingança, né? E essa fumaça seja da condenação eterna. Tem Apocalipse 14 também, sobre a ira de Deus sobre os ímpios, né? Que fala sobre a fumaça do seu tormento, subirá pelos séculos dos séculos. Tem todos esses contrapontos que também podem ser interpretados nesse texto. Dá para tentar isso. Talvez o que a gente podia fazer, irmãos, é pensar no sentido assim, ó, se o primeiro ai, quando eles dão o ai, né, eles estão falando ai pela fumaça da destruição. E aqui ele troca o ai pelo aleluia. Então é bem característico esse aspecto que a gente pode trazer do texto. 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Mais uma vez, aqui agora os seres celestiais, aqueles que representam o Antigo e o Novo Testamento, toda a totalidade da igreja, mais os 4 seres viventes, né, aqueles que a gente já viu lá no capítulo de número 6 e 7. 6 e 7? Não, 4 e 5. Estou viajando. 4 e 5. Nos capítulos 4 e 5, louvam ao Senhor. Então aqui é uma demonstração da totalidade do louvor, né? Todos os seres, todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que estão redimidos, numa grande reunião no céu, então se prostram diante de Deus para louvá-lo, porque o Senhor então vingou a sua igreja, porque o Senhor se vingou, porque o Senhor destruiu a grande Babilônia. Todos os inimigos de Deus estão caindo. Todos os aliados do dragão, inclusive o próprio dragão, estão sendo destruídos pelo Senhor. Nós apenas nos agradecemos e louvamos ao Senhor pelo que Ele tem feito. E por fim, versículo de número 5. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Aqui o texto vai então trazer para nós uma ordem, né? Louvem ao Senhor, exaltem ao Senhor pelas suas obras, pelos grandes feitos das suas mãos, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza. Então, louvem. E aqui traz então mais uma vez essa totalidade. Louvem todos aqueles que o temem. Não é apenas não é a totalidade dos seres, não é todo mundo aqui, mas é apenas aqueles que o temem, aqueles que o respeitam, que o consideram. Temem aqui não é no sentido de medo, mas é no sentido de honra, né? Aqueles que honram o Senhor, aqueles que foram eleitos, que foram salvos, que foram trazidos ao reino de Deus, louvem ao Senhor pelos grandes feitos das suas mãos. E aqui ele traz também um aspecto de todos os grandes e todos os pequenos. Então, traz essa totalidade, todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, que foram lavados no sangue do Cordeiro, que tiveram suas vestes lavadas, todos aqueles que passaram pelas tribulações, todos aqueles que foram perseguidos, estes louvem juntos ao Senhor. Essa é a ideia que o texto traz para nós. E aqui nós encerramos. E aí abrimos então para perguntas e comentários e participações. Se alguém tiver, levante uma das suas mãozinhas, o microfone vai chegar até você.
E se alguém puder, dê uma olhadinha no YouTube para ver se tem alguma coisa também. Lembrando que esse foi o primeiro inimigo a ser destruído. O primeiro inimigo a ser destruído. Agora vão ser os outros. Isso. Teremos as duas bestas e depois, por fim, a queda do dragão. É verdade. A morte e o inferno também são inimigos de Deus. Pastor, Perguntas? Diga lá, meu querido. eu tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta seria se, tipo, principalmente no versículo 23, você falou que muito da cultura acaba se prostituindo e se tornando inimiga de Deus. E a gente vê isso nas músicas, nos filmes. Você acha que isso, em parte, tem a ver com a ganância do coração do homem? Que a Bíblia deixa claro, do começo até o final, que uma característica do coração depravado, degenerado, é o amor ao dinheiro, é o amor às riquezas. E é relativamente comum, às vezes, sei lá, ter um artista, um músico que é talentoso e que tem potencial para fazer arte boa, receber uma proposta de fazer arte que, sei lá, exalta drogas, degeneração, para ganhar mais dinheiro, porque a arte de qualidade dele não venderia. Eu vi um filme tem um tempo, eu não vou lembrar exatamente como que é a cena, mas que, se eu não me engano, havia um cara que queria ser cineasta e ele apresentou a arte dele para um produtor grande. E esse produtor chegou e falou: olha, sua arte é boa, mas não vende. Vamos colocar umas mulheres peladas que aí vai vender mais. Então, a ideia do versículo 23 é justamente trazer esse aspecto, né? Ele traz primeiro a festa, então as lamparinas, o som de noivo, e depois ele vai falar dos mercadores, que é aqueles que fazem riqueza com a prostituição, né? Com o uso da cultura, não para a glória de Deus, mas para o enriquecimento pessoal, ou para o aprisionamento, prostituição, e, enfim, coisas desse tipo, né? Então a ideia é justamente essa. Por causa da ganância, mas é que não é só a ganância, né? Porque o texto daí traz como essa prostituição, esse ato de se utilizar da cultura para a prostituição, ela é trazida como se tivesse um dos inimigos de Deus controlando isso, né? Meio que por trás das cortinas, manipulando esse tipo de coisa. Mas, sem dúvida, a ganância faz parte desse aspecto, né? Porque até mesmo a ganância, ela se torna um escravo. As pessoas se tornam escravos da ganância, né? Se prostituem por causa da ganância. Então tem esse detalhe também. A própria forma de ganhar dinheiro importa, né? Então, pelo menos para nós, a forma de ganhar dinheiro importa. Então é isso. Bem colocado. Obrigado, pastor. Quem mais, irmãos? Essa é a hora. Eu não estou ouvindo as crianças, então dá tempo ainda. Pode perguntar. É só um comentário, na verdade. A gente vê que a Grande Babilônia é um grande sistema, né, de rebelião contra Deus. Isso. Né? Então, assim, a cultura, ao meu ver, me corrija se eu estiver errada, ela é um veículo usado exatamente para seduzir, né? As pessoas, para nos seduzir exatamente a uma luxúria, né? A um consumo no comércio desenfreado, a uma exaltação exatamente a tudo aquilo que agride a santidade de Deus. Exato. Então, assim, a cultura, hoje em dia, com essa questão da tecnologia, né, está muito atrelada a isso, a nos seduzir, a fazer com que nós desejemos todas essas coisas que eles apresentam, né? A gente tira aí como exemplo a questão do celular, as redes sociais, que a gente não vê assim 1% dentro de tudo que aquilo ali que a gente vê que seja nos induzindo a coisas boas, né? É tudo assim a consumo, né? A você viver uma vida de luxo, como se aquilo fosse felicidade, como se fosse bom, a consumir desenfreadamente e a exaltar exatamente tudo aquilo que Deus nos reprova. E nós precisamos realmente, como o senhor falou, ter muito cuidado com isso, porque nós, crentes, não estamos imunes disso. De jeito né? nenhum. Se a gente pega ali, vamos supor, o Instagram, e você resolve abrir achando que vai ficar 5 minutos ali, quando você olha, você passou 3 horas dentro daquele negócio ali.
Então, assim, é uma coisa que escraviza realmente. Aham. Né? E nós estamos vendo cada dia mais pessoas, jovens, adultos e até idosos doentes por conta desse vício nas redes sociais. Aham. É um dos designers da Apple, isso está na biografia do Steve Jobs. Eles falam que uma vez ele foi tipo um sítio, uma fazenda, um lugar assim, e aí ele viu uma criancinha com um iPad na mão, e ela super mexendo, assim, de boa. E aí um dos designers da Apple contou que todo o design, toda a arte que está montada ali, que é coloridinho, que é não sei o que e tal, ela é justamente montada para que a gente possa olhar para aquilo e se torne um negócio tão intuitivo, mas tão intuitivo, que qualquer pessoa não só consegue mexer, como ela não consegue mais tirar aquilo do aspecto da sua vida. Aquilo se torna parte da sua realidade de vida. Então, todas essas questões de rede social e tudo mais, a própria cultura, luzes e shows. Veja que, por exemplo, nem mesmo na igreja a gente consegue ficar totalmente imune, embora aqui a gente consiga usar mais para a glória de Deus, né? Mas as próprias igrejas se rendem a luzes, a música, a efeitos, enfim, coisas do gênero, para trazer mais aspectos, mais profundidade, mais isso, mais aquilo, porque realmente mexe conosco. Tá? Essas coisas foram feitas para isso. Tem estudos por trás disso, tem pessoas pensando nisso. Então, tudo isso traz esse aspecto de prostituição. Você não consegue viver sem isso. Sem isso, o negócio perde a graça, perde a vontade, perde aquele charme, perde aquela alegria. Você olha assim, poxa, tipo igual nós estamos aqui hoje, né? Simples. Tem um microfone, tem um púlpito, tem os irmãos sentados, prestando atenção, alguns anotando, está sendo filmado, gravado, enfim. Então nós temos esse aspecto. Agora, fala a verdade, você não acha que essa sala, vamos chamar assim de sala, né? O templo aqui não estaria muito mais cheio se tivesse aqui um monte de outras características e coisas, e luzes, e formas, e toda uma interpretação, enfim. É assim que funciona a prostituição. Ela vai trazendo esses aspectos para cada vez mais nos seduzindo, de modo que a gente não consegue mais viver sem essas coisas. Essa é a ideia. Você não consegue mais viver sem isso. Se você for numa festa de casamento e não tiver bebida alcoólica, você fala, nossa, que festa michuruca, né? Não tem bebida alcoólica. É assim que a gente pensa. E é exatamente isso. É feito para isso. É feito para essas coisas. Para esse tipo de sedução. Parece um negócio simples, mas é exatamente para isso que serve. Você já foi numa casa sem televisão? É estranho, é esquisito. Como é que é uma casa sem televisão? É estranho. Mas funciona, dá para viver sem televisão. Só que para nós é um aspecto extremamente estranho, esquisito para a gente. Por quê? Porque nós estamos seduzidos. É assim que funciona. Isso é prostituição. Por isso que ela é retratada como prostituta. Porque ela faz com que a gente seja completamente seduzido pelas coisas que ela traz. Inclusive ganância, luxo, luxúria, enfim, festas, todas essas coisas. Pode perceber como tem aspectos nisso tudo que fazem com que a gente não consiga mais viver sem essas coisas. E quando nós olhamos alguém que vive, a gente fala, nossa, que pessoa estranha, que pessoa esquisita. Então, prostituição. Prostituição. Alguém mais? Alguma coisa no senhor YouTube? Eu tenho mais uma pergunta, pastor. Mande. Quanto mais, melhor. Achei interessante que você falou no versículo 23 que muito dessa depravação das festas, da cultura, é muito para preencher um vazio dentro da gente. Também. Que não é preenchido, não é preenchido com essas coisas. Acho que todo mundo que já teve algum histórico, que durante alguma fase da vida fez muita coisa errada, pode atestar que isso nunca preenchia. Isso me lembrou de Eclesiastes, capítulo 3, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu vejo queria perguntar se faz sentido ou não, que o homem, por causa disso, por causa desse desejo pela eternidade,
ele tem um certo desejo de buscar aquilo que é eterno. Ele tem um certo desejo de buscar aquilo que é transcendental. O homem não fica, o homem quanto espécie, o ser humano como geral, não fica satisfeito apenas com satisfações físicas. Ele precisa de algo a mais, precisa preencher esse vazio. E quem tenta preencher esse vazio com pecado, com festas, com cultura, não que a cultura em si seja ruim, não que a festa em si seja ruim, mas quando isso passa a ser aquilo que nos preenche, aí acaba sendo ruim e nunca vai preencher 100%. Exato. Cara, a ideia é exatamente essa. A única coisa, a gente tem que lembrar que nós somos feitos eternos. O ser humano foi criado para não morrer. Né? Por que a morte existe? A morte existe porque houve uma desobediência, e então, a partir dessa desobediência, houve como um aspecto da condenação a morte. Né? Um aspecto do pecado é a morte. Então, a própria Bíblia diz isso, né? O salário do pecado é a morte, tanto fisicamente quanto eternamente, para aqueles que eventualmente não se arrependerem, não encontrarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nesse sentido, nós então podemos perceber que o homem, tendo vivido neste século, nesse mundo que a gente vive agora, ele realmente vai buscar voltar à sua essência. Qual é a sua essência? Natural e eterno. Então nós estamos o tempo todo buscando por saúde, por bem-estar, nós estamos o tempo todo buscando por mais longevidade, nós estamos buscando o tempo todo por preenchimento, e justamente por causa de que nós queremos voltar à vida eterna. Só que a única coisa que pode nos trazer vida eterna é Cristo, e a única coisa que pode preencher o tamanho do nosso vazio é a eternidade de Deus, porque esse vazio é infinito. E só uma coisa infinita pode preenchê-lo, e a única coisa infinita que existe é o Senhor. Então, nós precisamos do Senhor para nos preencher. E aí o ser humano, enquanto não busca o Senhor, enquanto está em rebeldia com o Senhor, ele vai tentar se preencher do máximo de coisas que for possível, só que essas coisas não conseguem preencher. A mesma coisa que você pegar todas essas coisas e jogar num buraco negro lá, aquilo lá nunca vai ser extinto. Aquilo lá vai sempre, quanto mais você jogar, mais aquilo se alimenta. Então, a única coisa que pode preencher o ser humano é a glória de Deus, é a sua presença, a sua graça, o seu perdão. Nada mais pode nos preencher de maneira completa, perfeita e eterna. Acho que é tipo tentar matar a sede bebendo algo do mar, até dá a impressão que você está bebendo algo, mas a longo prazo você só vai ficar com mais sede. Exatamente. Tanto é que quem tenta preencher o vazio com coisas temporais, que muitas vezes não são em si ruins, mas que quando é usado para tentar preencher esse vazio acabam não glorificando a Deus, sendo pecaminoso, quem tenta preencher esse vazio com esse tipo de coisa vai sempre querer mais. Exato. Então, hoje a pessoa vai tentar preencher esse vazio na cachaça. Daqui a um mês a cachaça não vai mais ser suficiente. Vai ter que ser a cachaça e o pó, por exemplo. Exatamente isso. Essa é sempre a ideia. Quanto mais, mais você vai querer. E por isso que é um aspecto de prostituição. Né? Justamente por isso. Algo mais? Podemos encerrar? Você quer falar alguma coisa? Lembrando que o texto está se referindo ao sistema luxurioso que mantém o ímpio na incredulidade e desvia os crentes da santidade. Isso. Né? Isso sempre existiu. Isso sempre existiu. E nós não podemos ser ingênuos de achar que isso não nos atingirá se a gente for descuidado. Lembrando sempre da igreja de Sardes. Sim. Sejam vigilantes. Exatamente. Sejam vigilantes. E isso é um mandamento para as igrejas, né? Escute o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Não é exclusivamente para aquela igreja naquele momento da história, mas é para todas as igrejas. Vigiai. É importante, né? É importante a gente levar em consideração o texto de hoje, que uma das comparações que Jesus faz sobre os últimos dias é que as pessoas viviam despreocupadas, casando e dando em casamento. A gente viu hoje no texto que não vai mais ter noivado, né? Não vai mais ter noivo nem noiva, não vai mais ter festas, celebrações. Isso Jesus ele compara com os dias de Noé. E é importante a gente levar em consideração, e não apenas no sentido, e não alegorizar o texto, entender que isso é um símbolo. A diferença de um símbolo e um alegorismo é muito grande. Não se trata apenas de uma ideia, mas Jesus utiliza dos tempos de Noé
onde as pessoas viviam despreocupadas e veio o dilúvio e levou todos. Isso. Então, e é algo muito sério quando diz respeito à nossa santidade. Porque e isso mesmo, e a nossa santidade, ela precisa ser levada em consideração no nosso coração, ao ponto até a gente de sangrar por isso. Isso nós encontramos em Hebreus, né, que nós não sofremos o pecado ali, a tentação e tudo mais, de suportar a tentação ao ponto de sangrarmos. E vemos que a palavra de Deus aqui fala que aqueles que não cedem a esse sistema luxurioso que quer matar o ímpio, na qual a grande Babilônia está embriagada pelo sangue dos santos e dos mártires, nós devemos nos colocar nessa situação de que, se for necessário, morrermos por causa do Evangelho, literalmente, nós devemos estar prontos, porque a glória de Deus é aquilo que mais importa. Exato. A graça de Deus vale mais do que a nossa vida. O Salmo 63 nos lembra isso. E precisamos viver vigilantes a todo momento. Esse inimigo de Cristo, a gente viu aqui que está fadado à destruição, à derrota. Mas isso é para o último dia, que a gente vai ver na sequência do texto, as bodas do Cordeiro, a volta gloriosa de Jesus. A gente vai ver todos os inimigos sendo colocados debaixo dos pés de Jesus. E o último inimigo é a morte. A gente ainda vai ver essas coisas acontecendo. Mas esses eventos aqui, últimos, que nós estamos chegando ao fim, né, de Apocalipse, ainda vai acontecer. Ou seja, a grande Babilônia, esse sistema luxurioso, junto com a atuação de Satanás no que diz respeito ao governo político, ao governo econômico, a falsa religião, estão atuantes no mundo. É por isso que precisamos ser vigilantes. Exato. E vigilantes santos, que buscam a glória de Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Exatamente. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é isso aí. Narciso, você ora para a gente? Por favor. Sim, pastor. Bondoso e querido Deus, a Ti seja honra e glória eternamente. Amém. Obrigado, Deus, porque a Sua palavra, ela é tão santa, ela é tão verdadeira, que ela não nos priva, Deus, de dizer, Pai, não apenas as coisas boas que vivemos e desfrutamos no Senhor, mas também nos mostra a realidade do mal no mundo. Verdade. Te pedimos, Deus, para que o Senhor continue a nos guardar, Deus, que sejamos testemunhas do Senhor, seus santos, seus apóstolos, seus profetas, a fim de que vivamos em santidade nesse sistema mundano, anticristão, que te odeia, e que porque te odeia, Jesus, nos odeia também. Que sejamos íntegros em tudo que formos fazer, que sejamos preocupados com a glória do Seu nome, e que vivamos, Pai, de forma coerente, de forma que vamos glorificar o Seu nome, independente da aceitação dos outros, mas que enquanto nós estamos indo, Pai, proclamando o Seu Evangelho, proclamando a glória do Seu nome, nós sejamos, Pai, também testemunhas que alegram o Seu coração, e que aqueles que estão ouvindo isso, Pai, queremos que o Senhor também tenha preparado o coração destes para que vivam nessa beleza que é a santidade do Seu ser. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida da Sua igreja. Não permita que a Sua igreja, Pai, permaneça nesse sistema luxurioso que tanto odeia o Teu povo, mas que saiamos dela e que resplandeçamos a Sua glória a esse mundo que vive cativo no pecado, que vive cativo na busca pelo prazer e na busca pelo poder. Que sejamos luz e sal nessa terra, Deus, a fim de glorificar o Seu santo nome. Querido Jesus, nós precisamos do Senhor. Cremos que o Senhor está conosco até o último dia, da forma como o Senhor prometeu a nós. E Te louvamos, Deus, por essa verdade. Que nós não desanimemos diante das lutas que vêm por causa do ódio que nós somos atingidos por causa do Senhor. Mas que estejamos firmes, Pai. Que sejamos compromissados. Que guardemos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus como os santos que fomos chamados para ser. Te louvamos, Deus, porque é um privilégio participar do Seu povo. Ser junto com o Senhor, participante dessa missão gloriosa, Deus, e desfrutar do Seu amor, da Sua graça, do Seu poder, da Sua alegria, do prazer no Senhor que somente Jesus pode dar através do Seu Santo Espírito. Guarda o nosso coração, Deus. Guarda, Pai, o nosso intelecto. E que não sejamos, Pai, presas fáceis na mão de Satanás, porque ele está ao nosso derredor, pronto a nos tragar, e precisamos do Senhor. Se não for o Senhor, Deus, não somos inofensivos.
somos indefesos e precisamos desesperadamente da tua atuação em nossas vidas. Te louvamos em teu nome, Jesus. Cuida de nós, cuida desse momento, Pai, que estaremos retornando às nossas casas, aos nossos compromissos, e pedimos para que o Senhor, Pai, por onde quer que nós estejamos, resplandeça a sua glória em nós, a fim de que o mundo conheça o Senhor. Cuida de nós e nos abençoe, Pai, ao longo desse dia, e que, se sim o Senhor permitir, nos encontremos mais à noite para louvarmos e cultuarmos como povo de Deus reunidos a esse Deus maravilhoso, o único Deus verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vitorioso sobre tudo e todos, e Rei sobre tudo e sobre todos. Te louvamos, Jesus, em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.